Por proposta conjunta da Unesco e da International Union of Geological Sciences, em dezembro de 2005, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2008 como o Ano Internacional do Planeta Terra. Completa-se em 2008 um século sobre a publicação do livro Essai sur la tectonique de la chaîne de la Rábida, da autoria de Paul Chauffat, editado pela Comissão do Serviço Geológico de Portugal. Trata-se de uma das últimas e principais publicações deste geólogo suíço, que trabalhou e viveu em Portugal ao longo de mais de 5 décadas e que produziu inúmeros textos notáveis, pioneiros da geologia portuguesa, principalmente no que refere a unidades tectonoestratigráficas do Mesocenozoico. Pela coincidência temporal destes factos, considerou-se oportuno momento para efetuar uma homenagem a Paul Léon Chauffat e possibilitar às comunidades científicas do ensino e ao público que se interessa pela geologia o acesso a esta publicação que se encontra esgotada há várias décadas. A dimensão científica da obra de Chauffat fica perfeitamente demonstrada pela incontornável necessidade de, ainda hoje, se citarem os seus trabalhos em publicações ao mais alto nível, nacionais e internacionais. Ele é, pois, indiscutivelmente, intemporal. Apesar desta dimensão, nunca se formalizou qualquer homenagem ao geólogo, ao cientista, ao homem e ao cidadão de dupla nacionalidade que tão bem soube servir o país e a comunidade científica, particularmente a nacional. Entendeu-se que a melhor forma de realizar a homenagem, para além da sessão que terá lugar na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, no próximo dia 28 de novembro, seria através do lançamento de uma versão facsímile da obra de Chauffat, que constitui o volume 1, que por sua vez é anotado, constitui o volume 2, por especialistas de diferentes áreas das ciências da Terra e da vida abordadas no trabalho. Um século envolvido, nas publicações atuais, ainda é imprescindível recorrer ao conteúdo científico original, naturalmente em perspectiva mais moderna e assente em investigação contínua sobre a região da Rábida. Reflexo da grande importância científica da geologia da Rábida, existe atualmente um repositório notável de conhecimento materializado através de publicações científicas, desde teses de doutoramento e de mestrado, a livros e artigos publicados em Portugal e além fronteiras, por especialistas nacionais e estrangeiros. Mas a geologia da Rábida não é apenas relevante para uma comunidade científica mais ou menos restrita. Tem qualidades excepcionais para o ensino e a divulgação das geociências, como em poucos locais do país se podem encontrar. Este conjunto de iniciativas são uma parceria entre o Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a Embaixada da Suíça em Portugal e o Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação e integra-se nas comemorações do Ano Internacional do Planeta Terra. Paul Léon Chauffat nasceu em Porrentruy, na Suíça, no dia 14 de março de 1849, sendo o quarto e último filho de Henri-Joseph Chauffat e Marianne Baptiste Béchot, família oriunda de Lobeché, na região de Sobeys, Jura bernois. Faleceu em Lisboa na madrugada de 6 de junho de 1919. Desde a entrada para a Escola Cantonal de Porrentruy, em 1861, Paul Chauffat manifestou grande apetência pelas ciências naturais e particularmente pelos trabalhos de geologia de campo. Era sua preocupação ter mudas de roupa em casa do irmão mais velho, Sébastien Léon, para que o seu austero pai não soubesse destes seus devaneios. Terminados os estudos secundários, o pai, banqueiro industrial, decide iniciá-lo na carreira bancária, enviando-o para Besançon, de modo a começar uma atividade que, como dizia, lhe permitisse ganhar a vida. Ao mesmo tempo, frequentava a Faculdade de Ciências local. Mas, para o jovem Paul, a estada em França terá feito germinar vocação científica que era já latente, animada pelas relações que aí estabeleceu e cultivou com geólogos e naturalistas franceses. Assim, não é de admirar que, em 1871, após 3 anos passados em França, a paixão da geologia fosse mais forte. Esta paixão, aliada ao falecimento do pai, a uma situação económica desafogada e, certamente, à influência que nele tiveram as teorias de Jules Tourmin, levaram-no a retomar os estudos em Zurique, onde se matriculou no curso de Química e Ciências Naturais da Université de Zurique e da École Polytechnique Fédérale. A distinção e brilhantismo na frequência do curso são comprovados pelas altas provas de consideração que recebeu dos seus professores, entre os quais se destacavam Arnold Escher de Lalinte e Albert Heim, com quem Paul Chauffat manteve contactos muito estreitos. O ensino destes mestres era essencialmente prático. Escher de Lalinte, por exemplo, dava cursos no inverno e passava o verão no Jura e nos Alpes com os seus alunos. Assim, foi natural que em 1875 fosse nomeado como professor agregado de Geologia e Paleontologia Animal
da École Polytechnique, ao mesmo tempo que lecionava na Faculdade de Medicina. São desta altura os seus primeiros trabalhos científicos, principalmente dirigidos à estratigrafia e paleontologia de terrenos jurássicos do Jura e dos Alpes. A Escola do Campo leva-o até a fazer a pé o percurso entre Zurique e Viena. Assim se percebe a excelência do corte geológico do Jura, desenhado por Chauffat e reproduzido por Heine em 1878, que nos dá uma ideia perfeita da estrutura geral do Jura. E em Portugal o que se estava a passar na área da geologia? Em finais de 1869, a antiga Comissão Geológica, que passara por diversas vicissitudes de caráter político e também técnico, por uma escassez endémica de recursos e de formação, é restabelecida agora com o nome de Secção dos Trabalhos Geológicos. Ribeiro é nomeado diretor e, para adjuntos, Neri Delgado e António Augusto de Aguiar, então professor de Química na Escola Politécnica. Auxiliados pelos coletores, Neri Delgado e Carlos Ribeiro retomam o levantamento geológico que, entre outras obras, resultará na publicação da primeira Carta Geológica de Portugal na escala 1:500.000 em 1876. Neste, como noutros trabalhos, Ribeiro e Delgado debatem-se com a necessidade de confrontar as suas interpretações de dados estratigráficos e paleontológicos e de correlacioná-los com os de outras regiões, na medida em que as formações geológicas não se compadecem com fronteiras administrativas ou nacionais. Além disso, dado o grau de especialização ocorrido nas ciências geológicas na segunda metade do século XIX, estão conscientes da inexistência de especialistas em Portugal e de que um geólogo não pode dominar todas as áreas da sua ciência. Se Ribeiro era um excelente generalista, como aliás Chauffat virá a reconhecer, e Delgado começar a especializar-se no Paleozoico, estas competências são insuficientes. Assim, ambos irão alargar e diversificar os contactos internacionais, pessoais e institucionais, como aliás a sua correspondência atesta. É neste contexto que, em 1878, durante as sessões do primeiro Congresso Geológico Internacional em Paris, Carlos Ribeiro conhece Paul Chauffat e o convida a visitar o nosso país para estudar a estratigrafia dos terrenos jurássicos, que bem conhecia do Jura suíço. Chauffat não hesita, como refere a professora Ana Carneiro da Universidade Nova de Lisboa em trabalho que agora se publica, embora não se conheçam os pormenores do encontro entre ambos, a pronta aceitação de Chauffat parece resultado da convergência de dois fatores. Do lado de Ribeiro, a sua estratégia de internacionalização poderia ganhar com a vinda de Chauffat, até porque iria assegurar o estudo do Mesozoico, uma vez que não existiam especialistas em Portugal. Chauffat, por seu turno, padece problemas de saúde, uma laringite crónica e está interessado em passar algum tempo num clima mais ameno, embora pretenda manter-se ocupado. A par disso, a estadia em Portugal assegurar-lhe-ia a produção de investigação original e sem concorrência. Chauffat está ao corrente de que o Jurássico em Portugal é praticamente desconhecido e as semelhanças com estruturas que ele conhece pelos estudos realizados na região do Jura ajudá-lo-iam certamente. Em outubro de 1878 chega a Lisboa e, em novembro, começa a título gracioso o estudo das coleções da secção dos trabalhos geológicos. A partir de janeiro do ano seguinte é oficialmente encarregue do estudo dos terrenos mesozoicos, mas interrompe esta sua primeira estada em Portugal em junho de 1888, pois regressa à Suíça, mais concretamente a Zurique, à sua universidade e laboratório, sem que se vislumbre nos documentos históricos a explicação para o facto. Ali se mantém até 1883, conservando todos os seus direitos ao lugar da universidade e, neste período, desposa Jean-Claude Laugereau, de quem terá 9 filhos, todos nascidos mais tarde em Portugal. Chega a hesitar na decisão de regressar ao nosso país entre, por um lado, o chamamento da terra natal e, por outro, a lealdade que sente perante a secção dos trabalhos geológicos. Paul Chauffat finalmente opta por regressar a Portugal, onde permanecerá por mais de 40 anos para grande benefício da geologia nacional e também europeia. A obra científica de Paul Chauffat é assinalável. Geólogo de campo, paleontólogo e estratígrafo, com créditos firmados na Europa, ainda tem tempo para se dedicar a múltiplos outros domínios da geologia, entre eles a geologia aplicada. Entre 1883 e 1910 percorre infatigavelmente Portugal em todos os sentidos, principalmente a pé e a cavalo, constrói coleções de grande riqueza para a época e o rigor científico das suas observações permite que deixe uma síntese notável dos elementos essenciais da estratigrafia do Jurássico e do Cretácico português, com uma precisão muito superior à normal para a época. O reconhecimento deste enorme trabalho de elevada qualidade científica